Fernando Brito, taxação das famigeradas blusinhas, inclusive disseram que essa alcunha para essa matéria foi machista, eu concordo, né? Taxação de blusinha, porque não é só blusinha que se vende. Não. Isso aí. Agora eu quero saber o seguinte: tantas idas e vindas, o Lira surtou ontem, a gente ficou sabendo que o Rodrigo Cunha, que é o relator no Senado, né? Eles aprovaram ontem no Senado, tá? Com uma menção, como é que se diz? Foi uma aprovação especial. Oi? Sim, votação por liderança. Aclamação, depois. Lideranças. Isso. Mas ele tirou porque tem um imbróglio ali que a suplente dele é a mãe do prefeito de Maceió. Não, pois é, eu acho que devíamos mudar o nome, dá para não ter esse viés machista, nós podíamos mudar para Taxinha Maceió. Taxinha Maceió, exatamente. Porque está evidente que está havendo uma rebelião, né, digamos assim, intestina, né, para a gente não fugir muito das razões da rebelião, né, nas hostes liristas, né, porque isso é uma crise dele com o prefeito JHC e os integrantes do Progressistas da bancada alagoana, e esse relator que propôs a retirada da taxação, da votação feita, a retirada a retirada da taxação na votação do Senado, que acabou acontecendo e aprovada numa alíquota de 20%, ou era, né, um dos principais aliados do Lira, e os dois estão em briga aberta. Né? Isso aí é resultado da aproximação do final do mandato do Lira. Né? E rei morto, rei posto. Né? A gente sabe que as fidelidades nesse tipo de grupos costumam ser tão sólidas quanto é sólido o poder de mando daquele que recebe o apoio para usar o termo do Spielberg, lá nessa nova... Spielberg ou Lucas? Acho que é Lucas, nessa nova série, os acólitos. Né? Acólitos. Né? Que começam a se rebelar quando o imperador perde poder. Né? Mas de todo mal não é, porque o Brasil precisa se industrializar, ou precisa se reindustrializar, ou precisa manter o pouco que lhe restou de indústria. E a indústria têxtil, que sempre foi muito importante no Brasil, ela é fortemente prejudicada pela ausência de taxas de importação desses produtos. Tá? Não faz tanta diferença para o consumidor, porque, afinal, são produtos de até $50, né? Então, portanto, 20% no máximo chegará aí a $4, $5, porque esse imposto é em cima do preço de... Você está falando de uma compra de $50? Porque é a esse patamar que se refere a taxa, a alíquota de 20%. Não, deixa eu já, porque tem muitas simulações já nas redes sobre quanto você vai pagar. Então, por exemplo, um produto de R$200, né, $37, né, que dá R$200, você vai pagar 249. Se fosse só 20%, seria 240. Mas tem um imposto estadual que já vigia antes dessa história toda aí. Então, assim, o que o pessoal está falando aqui, aliás, eu queria que você falasse sobre isso, assim, quer ver? Vou pegar até o comentário aqui, falou, é um tiro no pé do governo. O Lula não queria esse negócio, né? Não queria aprovar isso aí. Você acha que vai ser... Isso atinge em cheio a classe média baixa, ou a classe média, que fazem compras nesse Shopee, Shine e outras plataformas de venda. Mas cuidado, Conde, com essas projeções, porque elas são sempre capciosas. Vou colocar aqui, você é o nosso amigo produtor chinês, exportador chinês. Né? Se você vende o seu produto num país que lhe dá isenção de impostos aduaneiros, né? O que você faz? Você deixa esse saldo todo, que faz parte das suas contas, porque as taxas de importação são a realidade em todo mundo, você deixa esse dinheiro todo beneficiar o consumidor? Não. É claro que você absorve uma parte desse desconto no seu ganho. Então, na verdade, né, o que está acontecendo é o seguinte,
Como não paga imposto de importação, esse exemplo que você deu, da peça que custaria $37, né, ele, naqueles R$ 200 a que você se referiu, né, ele embute um ganho extra. Pode ficar certo que ninguém vai deixar de exportar para o Brasil, né, por causa de uma taxação de 20%. Não vai, eles pagam muito mais que isso em outros países. O que acontece é que o Brasil vai deixar de ser, sem trocadilho, o grande negócio da China. Ele vai ser negócio para os chineses, vão continuar exportando para o Brasil, vai continuar sendo a maior fonte das nossas importações e o maior destino das nossas exportações, mas uma parte desse dinheiro, né, vai deixar de ser absorvida como ganho no processo de venda. Conde, existe muita falcatrua nessa questão das previsões, né, nas estimativas, nas simulações de preço. A maior delas, por exemplo, está acontecendo agora, nessa manhã. Falaram que nós íamos importar arroz de outras origens, arroz de segunda qualidade, que não ia adiantar porque o preço está alto no mercado internacional. E o leilão de arroz transcorreu depois da liminar judicial ter sido derrubada, impedindo a realização, em condições absolutamente normais, com preços absolutamente dentro do esperado, em torno de 4 quilos o quilo do arroz. Que não, R$ 4 o quilo. R$ 4 o quilo. O pessoal fala em R$ 20, mas é a embalagem de 5 quilos. 5 quilos, isso. O que não pode é o arroz voltar a custar 30, 32, 35, 37 reais. Porque isso significa quase 100% de aumento para aquelas pessoas que têm no arroz e no feijão a base dos gastos da sua alimentação. E o governo deve revelar o mesmo apetite por intervir nas especulações de mercado em outros produtos que não estão ganhando a mídia, mas estão doendo no consumidor todo santo dia que ele vai ao mercado. A batata, o tomate, né? Até a banana, que agora deu uma baixada, mas chegou a ser comercializada a banana prata em torno de 13, 14, 15 reais o quilo. Agora voltou para 6, né? Que era o preço normal, tradicional da batata. Mas esses aumentos continuam fortes em outros itens, né, da alimentação popular. A cenoura, o chuchu, o tomate, a batata. Isso você não pode dizer que é especulação. Tem, é claro, um componente especulativo, mas tem outras questões envolvidas nisso, que é a destruição do pequeno e médio produtor. Porque enquanto você tem o grande fazendeiro do milho, da soja, do café, que trabalha com centenas de milhares de toneladas, na batata, na cenoura, e nesse tipo de alimentação, você tem, em geral, pequenos produtores. E isso reflete uma coisa que é muito mais grave, que é a redução de área plantada. Ou seja, o preço de determinados produtos leva o agricultor a preferir mudar de ramo produtivo do que aumentar a eficiência da sua lavoura. Com exceção do MST e dos pequenos agricultores aqui no Brasil, que realmente são aqueles que produzem o que vai para a mesa. Conde, mas ele vai no embalo, porque quando há escassez no mercado, embora ele seja o que ganhe menos, o atravessador é o que ganha mais, né, ele tem que vender, porque algumas dessas culturas são culturas que você não pode ensilar, como é o caso do arroz, como é o caso dos grãos. O grão você colhe, bota no silo, espera o momento. E deixa ele lá. Não é indefinido, mas você tem um prazo para esperar a melhoria de preço. Tanto é que o leilão do arroz é para que entre no mercado em agosto, setembro. Brito, deixa eu só dar informação sobre o arroz aqui, porque a gente tem aqui uma informação quente aqui, importante, que é o seguinte, que você já antecipou de uma certa maneira, mas é o tribunal, justamente o TRF4, né? Foi hoje cedinho. Famigerado TRF4 derrubou a liminar. Presidente. E voltou a permitir que o governo Lula importe arroz. E a leilão para compra do cereal está previsto para amanhã desta quinta-feira. Aliás, você está dizendo que já foi feito o leilão, né? Você tem mais alguma informação sobre isso?
que as compras, ao contrário do que diziam, por exemplo, esses espertos que ficam fazendo previsão e disseram que isso ia arruinar os arrozeiros brasileiros, etc. Então, as compras foram essencialmente de produtores do Nordeste, do Maranhão, da Bahia, né, que são áreas, depois que a tecnologia, né, de produção de arroz, que eles chamam de arroz de sequeiro, né, que é o arroz que não é inundado, em grande parte nessas regiões a cultura é assim, né, depois que ela evoluiu, esses estados se tornaram produtores consideráveis. Então, eles estão vendendo porque R$20 a saco de 5 quilos, né, é um bom preço, compensa na sua lavoura, né, e frustra aqueles que esperavam obter 30, 35, quem sabe até R$40. Só que esse arroz, Conde, ele vai entrar no mercado em agosto, setembro, que é justamente quando o ciclo da produção do arroz do Rio Grande do Sul marca o período de entre-safra. Então, veja que a finalidade do leilão é evitar que, mais para frente, os movimentos especulativos ganhem espaço, ganhem corpo e forcem o Brasil a subir o preço do arroz para a população. Não é um efeito imediato. Esse arroz importado não vai chegar semana que vem nas gôndolas. Perfeitamente. Uma aula sobre arroz aqui. Você sabe fazer um risoto, Brito? Tem receita de risoto para passar para a gente aqui também? Muito bem, muito bem, mas não vou passar. Eu gosto de fazer. Graça, você não passa nada. Eu gosto de fazer arroz que seca no forno. Seca no forno. Você deixa o arroz até ficar uma pequeníssima quantidade de água, com a panela tampada, e embrulha em jornal. Se tiver um saco de lona, de pano, melhor ainda. Deixa o forno aquecido, tira aquilo ali, coloca no forno e espera ele secar lá dentro. O arroz fica com uma maciez extraordinária e sequinho, sequinho, sequinho. E soltinho? Soltinho. Não precisa nem ser parbolizado. Com arroz branco comum você faz. Olha só a receita, o arroz do Brito. Gente, e não é difícil de fazer, né? Quer dizer, é só você... Não, o difícil para mim, Conde, atualmente é comer, porque diabético, doente, em recuperação, eu não posso comer um monte de coisa. Mas eu gosto mesmo de um feijão com farinha. Você gosta de feijão com farinha? E arroz com feijão você também gosta? Também. Também, claro, é maravilhoso. Adoro arroz com feijão. Vamos para o bate-papo aqui, parar com esse papo de feijão com arroz e tudo mais aqui. Caramba, que coisa horrorosa. Na verdade, é simpático. Hussein Brasil, Conde, Israel quer saída honrosa. Hussein Brasil é o nosso correspondente. Hussein, não há saída honrosa para Israel desse embrulho em que se meteu. Não há. Infelizmente, não tem saída honrosa, é verdade. Infelizmente, a destruição que Israel criou sobre sua própria reputação, sobre sua imagem no mundo, é muito pior do que a horrorosa destruição que eles fizeram sobre Gaza. Porque essa não vai poder ser reerguida. Ou, para ser reerguida, vai precisar de muito mais do que aqueles prédios em ruínas vão precisar para serem, de novo, deixa eu só terminar aqui, ler a mensagem do Hussein. Parece que o Hamas aceitou a proposta deles, quando é proposta do Hamas, que não aceita cessar-fogo temporário. O Hussein traz informações preciosas aqui para a gente. Quer dizer, eu acho que está próximo, realmente. O Hussein está dizendo que já... Hoje de manhã ainda houve mais uma tragédia, uma escola da ONU foi atingida, tem mais de 40 mortos. Quando está para sair o acordo, eles vão lá e fazem uma... A máquina sanguinária da guerra, ela chega em determinado momento, ela toma o controle da situação. E os tiranos, quando se veem na antevéspera da sua derrota política, eles se tornam mais agressivos. É só ver, por exemplo, o que fez Hitler na frente russa, quando impediu um exército que estava em situação desesperada de se render para conseguir escapar ou de se retirar antes da situação ficar insolúvel, e provocou a prisão ou a morte de 800 mil soldados da Wehrmacht por capricho. Netanyahu já sabe, racionalmente, que essa guerra foi perdida por Israel. Sim. O problema é que ele não quer que ela seja perdida de maneira evidente. E aí ele vai continuar com esses gares, esses rosnados, essa exibição de presas, que não tem mais nenhum sentido. O que o Hamas poderia perder de acolhimento na população palestina, ele já perdeu. Agora não. Agora ele se torna, infelizmente, o único
meio dos palestinos fazerem frente, ou pelo menos criar uma oposição à crueldade, à tirania, ao sanguinolento ataque de Israel. Brito, vamos seguir aqui. A Rosângela está dizendo o seguinte: ao menos não estavam no banheiro, cada um. Ela está se referindo àquela. Você viu que o César Maia participou de uma videoconferência no banheiro? Simplesmente. Você viu isso aí? Do César, eu não espero. Ainda bem que nós não estávamos no banheiro. Do César, a gente não espera nada que não seja original. O César Maia, você deve ter conhecido o César Maia. Ele fui inclusive aluno dele. Fui inclusive aluno dele. Foi aluno dele? Num curso de economia na UF, onde ele é professor. Eu não consigo não ter simpatia pelo César Maia. Ele é uma bela figura, mas ele politicamente é um homem muito confuso, né? E o amor dele pelo marketing, né, faz ele se expor a essas situações ridículas, né? Ficou famoso aqui no tempo que ele era prefeito, o dia que em pleno verão carioca, né, ele saiu para a rua com um casaco, né, para fazer uma vistoria, não sei, que saiu com um casaco. Fazia 40 graus e ele com casaco. Como o dia que ele entrou no açougue, no tempo que ainda havia açougues na rua, porque agora não tem mais, acabaram os açougues, só tem carne no mercado, né? Ele entrou no açougue e pediu uma casquinha de sorvete. Então, esse tipo de coisa do César Maia, que ele basicamente foi o autor da expressão, que ele passou a chamar de factoide, sempre foi uma coisa, né? Mas ninguém lembra do César Maia. Vamos lá, mas agora todo mundo lembrou, né? Porque essa história aí rodou ontem, viralizou na internet. Olha, Rubens ele não tem mais relevância. Bom dia, Fernando Brito. Bom dia, Conde, aqui em Budas Artes, São Paulo. Obrigado, querido. Núbia Silence. Eu compro tudo nos brechós, falando das lojinhas aqui. Claro. Jezebel Tessari. As blusinhas ou demais produtos eram consumidores de média e de baixa renda. São para consumidores de média e baixa renda. Governo atuando para brigar com a população. Erro trágico. Está dizendo aqui. Essa que é uma questão que eu acho importante. A Janja não queria, né? Que se cobrasse o negócio ali. Ela que botou a mão nessa questão. Isso. E acabou que o Lula cedeu por Arthur Lira. De qualquer jeito. É a comprovação daquela regra que eu já me referi aqui, de que quem dá e toma fica corcunda. O fato das coisas no Brasil, né, começarem a existir sem lei, sem regulamentação, faz com que a gente, naturalmente, queira que as coisas se preservem sempre assim. Eu vou dar um exemplo que todo público que gosta de futebol conhece. Veja o que aconteceu com essas empresas de bet, de aposta. Né? Isso aí, né, que salvo exceções, né, é um processo de lavagem de dinheiro. A força dessas empresas reside na lavagem de dinheiro. Se tornou um problema no Brasil, na hora de você regulamentar, porque até agora não tinha regulamentação nenhuma. Então, voltamos àquela conversa do início do programa. Né? Os prêmios baixaram. Os prêmios das apostas esportivas baixaram. Os valores ganhos nesses jogos diminuíram por causa do imposto. Né? Por causa do imposto que nunca deveria deixar de ter existido. Assim também nessas plataformas. Vai ver se o Brasil consegue exportar sem proteções tarifárias para esses países. Isso aí, para quem quiser uma imagem bem simples, é igual visto diplomático. Entendeu? Todo mundo quer que os norte-americanos não precisem de visto para entrar no Brasil. Perfeito, bacana, justo, seria ótimo que se fosse assim toda a humanidade, em todos os países da Terra. Agora, tenta um brasileiro entrar nos Estados Unidos para ver a dificuldade que é. É assim, infelizmente é assim. As relações internacionais se pautam nas limitações mutuamente impostas. Fernando Brito, você quer me deixar ler os comentários aqui do bate-papo, por favor? Não ficar me interrompendo toda hora? Ninguém fala que o Brito está me interrompendo, né? Pessoas escrevem aqui e falam assim, você está interrompendo o convidado. Ele tem um botãozinho aí, que se ele apertar, eu fico mudo. Você fica mudo. Eu não vou fazer isso com você. Por que ele não faz?
Porque eu não vou fazer isso com você. Marina Macri. Dá licença, Fernando Brito. Deixa eu terminar essa rodada aqui, vai. Gosto de comprar. Ele quer comentar tudo. Tagarela. Gosto de comprar na loja, gosto de fazer estar numa loja, olhando tudo, tocando, experimentando. O Hussein, mais uma vez, volta aqui. As resistências do Iêmen e Iraque atacaram 2 navios que transformavam armas para os israelenses. Sabe onde? Em Haifa. Espetacular. Eu amo o Iêmen. Ele está empolgado aqui, o Hussein. Calma. Haifa é um dos principais... Não, só quero dar uma informação. Haifa é um dos principais portos israelenses. Fica no território israelense. Zé Carlos Faria, frase das salsichas e leis é do Otto von Bismarck. Eu adorei aquela coisa de quem dá... Como é que é? Vira corcunda? Quem dá e toma fica corcunda. Quem dá e toma fica corcunda. Você pode explicar essa coisa pra gente? É para dizer que para as pessoas que oferecem alguma coisa e depois retiram, elas ficam estigmatizadas. Elas pagam um preço que elas não pagariam se nunca tivesse sido dado gratuitamente. Perfeitamente. Hussein Brasil. O gigante Ansarallah do Iêmen foi atacado pelos sauditas e emirados por 9 anos com apoio dos Estados Unidos e Israel. Os sauditas queimaram 300 bilhões de dólares. Obrigado, Hussein. Jus Bass. Minha mãe fazia assim, Brito, com jornal. Germina, pessoal falando do arroz aqui. Arroz vermelho Nordeste para Baião de 2. Olha só, a gente podia fazer um programa só de receita de arroz, né? Com essa história do arroz, hein? Beatriz Andrade, eu fazia arroz e deixava secar no forno. Edson Antunes, César Maia estava passando um fax. Pô, claro, coitado. Todo mundo faz isso. Hussein Brasil, ontem à noite Israel usou fósforo, sul do Líbano. Fósforo que é aquela... Fósforo branco, que é uma substância proibida pela legislação internacional e que serve de conteúdo para bombas que explodem no ar, espalhando esse fósforo incandescente, queimando as pessoas que recebem essa descarga de pó de fósforo. Tá aqui, eu estou colocando na imagem menor para não tapar a gente aqui os comentários. Hussein Brasil, genocídio e manifestações dos estudantes dos Estados Unidos e no mundo seguem, mas a velha mídia não noticia. Então, 80% acha que não está mais acontecendo. E o Zé Carlos Faria dizem, era a marca do César Maia andar de casaco no verão. Ele dizia que se vestia como os árabes, porque no deserto as túnicas pesadas protegiam do frio e calor. Ele tem razão, né? Porque no deserto lá o pessoal anda com aquelas... cobre a cabeça toda e tudo mais, né? Deveria ser um figurino tradicional do Rio de Janeiro, meu querido Fernando Brito. Quer polemizar mais um pouco sobre isso? Não, vou deixar o César. Deixa o César Maia em paz. Brito, urgente. Aqui a questão da 38 prisões. Polícia Federal faz uma operação para prender envolvidos por descumprirem medidas. Ações ocorrem no Distrito Federal e em 18 estados, logicamente, né? Enfim, consequentemente, no Brasil inteiro. O STF expediu 208 mandados de prisão preventiva e a Polícia Federal está em campo e já prendeu 38. Quando a gente está pensando que está esfriando um pouco assim a determinação da justiça brasileira de ir para cima desses golpistas, eles lançam essa operação. Significados para a gente, Brito? Talvez uma antecipação judicial da polêmica política que virá por aí, na medida em que vai ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a anistia, a proposta de anistia constitucional aos terroristas e aos antidemocratas de 8 de janeiro. Talvez seja uma maneira de fazer reacender essa questão e deixar as pessoas que querem esculpir na Constituição o desrespeito ao Estado democrático sem apoio político nesse momento. Eu acho que essa operação Lesa Pátria ela vai se estender por muito tempo, porque a culpa nesses processos criminais ela é sempre individualizada. E você definir a conduta individualizada das mais de 1.000 pessoas que foram presas naquele acampamento golpista é um processo trabalhoso, demanda muito tempo, demanda muito esforço das autoridades policiais, do Ministério Público e do próprio Judiciário. Então, eu acho que isso vai se prolongar durante muito tempo e a gente tem que ter paciência, porque se nós reclamamos do arbítrio, nós não podemos praticá-lo. Nós temos que respeitar o ritmo, as garantias e até as próprias chicanas judiciais que essa gente
impõe. Você, na tarjinha passou aí que muitos, inclusive, fugiram para o exterior. Sim. Talvez isso seja a coisa mais importante, criar barreiras para que essas pessoas não possam buscar o refúgio no exterior como salvo-conduto para os absurdos que praticaram. O exílio se justifica, e sempre se justificará, quando você se defronta com medidas autoritárias, mas não com medidas legais. Senão, não estaria o país inteiro comemorando o fato, por exemplo, do Robinho ter que cumprir pena no Brasil pelo crime cometido na Itália. Né? Agora até o parceiro do Robinho foi também. Foi também, por merecimento. Evidentemente. O Fernando Bai está reclamando aqui uma coisa, deixa eu ver o que é. Não leu o meu superchat. Não li, Fernando? Como assim? Eu vou conferir isso aqui. Manda de novo, sem ser superchat, porque às vezes pode ter dado um pequeno bug aqui no nosso aplicativo, tá bom, meu querido? Fernando Brito Don Quixote, Bela Mancha. Deixa eu ver aqui o nosso próximo tema. Só para lembrar, Don Quixote de La Mancha, né, era conhecido também como o Cavaleiro da Triste Figura. Cavaleiro da Triste Figura, que tem tudo a ver. Eu já pedi para o Miguel Paiva fazer um desenho com você, né, como o Don Quixote, e eu como o Sancho Panza, ali, né, humildemente, do teu lado. Você não vai gostar disso. Não é humilde, Conde. O Sancho é o grande. O Sancho é o cara. É o cara do romance, entendeu? Olha só, o pessoal está perguntando aqui da Luísa Erundina. A Luísa Erundina teve um problema de saúde. Ela passou mal ontem, diante daquele episódio detestável do julgamento do processo de cassação, de advertência ao deputado André Janones, feita na Comissão de Ética e, reparem bem, decoro parlamentar da Câmara dos Deputados. Brito, peraí que eu tenho um vídeo, inclusive, para mostrar sobre esse episódio aí. Bom, mas só dando aqui a letra... Eu me senti de volta no ginásio, porque tem aquela hora que o Janones chama o cara para brigar lá fora. Vamos lá na rua, vamos lá pegar na calçada. Assim, a gente tinha esse negócio, riscava no chão, quer dizer, quem passar daqui xingou a mãe. Essas coisas... Deixa eu só atualizar e a gente vai um pouquinho para esse tema. A deputada Luísa Erundina passou mal durante a sessão de Comissão de Direitos Humanos. Não foi na Comissão de Direitos Humanos, foi na Comissão... de ética e decoro parlamentar. De ética e decoro. Tem um erro aqui no Globo. Nessa quarta-feira, está internada na unidade de tratamento intensivo no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Estamos acompanhando aqui a situação da Erundina, que tem 89 anos, né? Enfim, não vai ser trivial. Espero que ela se recupere o mais rápido possível. Agora, Fernando Brito, que espetáculo deprimente que nós tivemos ontem ali nessa comissão de ética, votando... não era a votação do mérito, inclusive o relator Guilherme Boulos deixou isso claro, a meu ver, quase que numa provocação contra o Janones, porque ele disse assim, se ele o arquivamento, era o arquivamento do caso pelo fato dele ter acontecido antes da investidura atual do André Janones. Quer dizer, este ato não pertence ao mandato de Janones porque aconteceu antes dele ter sido reeleito deputado federal e o atual mandato estaria protegido por isso. Eu sei que foi um espetáculo. Deixa eu abrir o som um pouquinho. E o Janones chamou para briga, e aquele João Trovão, Zé Trovão também chamou para briga. Vou deixar correndo aqui um pouquinho para vocês. Olha só o Zé Trovão, com aquele chapéu ridículo dele. Ridículo porque, caramba, eu achava que para frequentar a Câmara Federal e o Senado, meu querido Fernando Brito, você tinha que ir de gravata, você não pode ter chapéu. Acho que não pode usar chapéu na Câmara. Como é que ele pode usar chapéu ali? Você que é um sujeito, enfim, das antigas, né? Para dizer isso para a gente, você tira o chapéu. Você pode usar o chapéu. Você não pode usar o chapéu. Manda boa educação que você não usa o chapéu quando você entra num ambiente fechado. Entendeu? Você não usa o chapéu, porque, aliás, desaparece a finalidade do chapéu, que é proteger a sua cabeça do sol, da chuva, dos elementos. Né? Então, usar o chapéu na Câmara dos Deputados já seria uma agressão à boa educação. Né? Mas virou festa, né? Virou festa. E não é o mais grave. O pior é você permitir, isso se permite em vários parlamentos do Brasil inteiro, que as pessoas usem a farda de corporações militares.
dentro do parlamento. Ali, o princípio é que eles são civis, são representantes da sociedade civil, eles não são representantes de sociedades militares. Né? Mas nesse caso do Janone, né, embora a razão do seu processo não seja das mais meritórias, né, a gente tem um pouco de simpatia, porque esses caras abusaram do direito de ser estúpidos. Né? A gente fica olhando aquele tal delegado lá do Pará, né? Depois o outro chamado delegado Caveira, esse moleque, Nicolas Ferreira, né? E figuras, né, deprimentes, né? E eu quero que você fale do Pablo Marçal, que foi lá. Eu não conheço esse Pablo Marçal. Você não conhece esse cidadão? Não. Então, tudo bem. Pode concluir seu raciocínio que eu conheci uma pessoa que se mostrou tão competente no seu serviço que fez se perder e provocou até a perda de vidas, né, enquanto era guia de excursões. Não sei se é a mesma pessoa de quem nós estamos falando. É exatamente esse. Ele está falando do episódio que o Pablo Marçal teve de ser resgatado, né, pelos bombeiros, pela polícia, no topo de uma montanha, que ele tinha levado lá um grupo. Agora, o Pablo Marçal, eu sempre achei que ele fosse um comediante, mas, na verdade, ele não é comediante. Ele conta aquelas mentiras todas a sério. Isso é uma diferença considerável, né, Fernando Brito? Agora, eu quero falar da questão prática, pragmática de comunicação das eleições. Por que o Pablo Marçal foi lá? Para provocar o Boulos e para pegar imagens, né, desse processo todo para colocar nas eleições de São Paulo e, em geral, para propagar as teses que eles quiserem. A esquerda não entendeu isso mesmo, nunca vai entender. Eu vi, por exemplo, uma manchete assim: Boulos humilha Pablo Marçal. Mas como humilhar uma pessoa se essa pessoa está fazendo teatro? Não pode ser, quem não tem honra não pode ser humilhado. Não pode ser humilhado, também acho. É simples assim. Né? Mas a gente, em lugar de discutir, né, as baboseiras, a estupidez, a mediocridade, a incivilidade que se expandem pelas redes sociais, né, a gente resolveu dizer que a gente precisa usar esta forma. Né? Eu me lembro, o tempo que eu era assessor de imprensa do Brizola, né, e tinha os militantes exaltados, assim, mais obtusos, que chegavam para mim assim: Brito, mas você não bota o Brizola na TV Globo? Eu falei: não, eu não sou dono da TV Globo. Se eu fosse dono da TV Globo, eu botava o Brizola na TV Globo, mas eu não sou dono da TV Globo. A gente tem que entender... Aliás, você botou o Brizola na boca do Cid Moreira. Não, quem botou foi ele próprio, que resolveu reagir, e os advogados que fizeram, né, a causa contra a Rede Globo, que gerou aquele direito de resposta. Não teve nada do Fernando Brito. A única contribuição que teve foi ter escrito, na medida que o Brizola, né, não acreditava que fosse ganhar, né, ter escrito sem revisão do Brizola o texto que acabou sendo lido lá pelo Cid Moreira. Né? Porque, claro, se ele soubesse que iria ao ar, jamais teria me deixado escrever. Né? Ô, Brito, conta agora pra gente, o Brizola gostou? O Conde, a história é insólita, porque quando o Brizola ganhou o direito de resposta, haviam passado mais de 2 anos que a Globo tinha feito o editorial ofensivo a ele. Ninguém mais esperava que acontecesse, e quando saiu a decisão judicial, saiu para ser cumprida no mesmo dia. Então não dava tempo de fazer nada. Quando a gente soube, já estava quase indo ao ar. Deu tempo de armar o gravador de videocassete, que era o que se usava naquela época, para registrar a imagem que iria ao ar, né? Mas não deu tempo de fazer mais nada. E o Brizola quieto, lá na casa dele, assistindo. E aí entra o Cid Moreira, leu o texto, né? Foi um furor, e eu estava na assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, tocou o telefone, tinha uma rede telefônica que a gente chamava de telefone vermelho, que ligava diretamente os secretários de Estado e o governador,
comandante da PM, comandante de bombeiros, tocou o telefone vermelho, eu atendi e ouvi a voz do outro lado assim, Brito, olha, nós acertamos no cu do mosquito. No Quer dizer, se referindo a um tiro tão preciso que alcançava um objetivo, né, tão difícil quanto aquele. Né? Então, isso é a recordação que eu vou guardar para sempre. Né? E do orgulho de ter feito uma coisa que só sobreviveu ao tempo e só se tornou um dos vídeos de política mais repetidos na internet, porque dizia a verdade. Olha só, para quem não sabe, para quem não viu, é um trechinho desse momento aqui. Olha só, o Cid Moreira, em 15 de março de 1994, lendo o direito de resposta do Brizola, que foi redigido pelo Fernando Brito. Vamos ver um trechinho. Povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. Deixa eu encerrar, senão a gente vai ver todo o comunicado aqui. Agora, foi uma pitada de maldade. Você fala assim, tenho 73 anos na época? Tem 70 anos de idade. 70 anos de idade, 16 a menos. Você sabe que eu vi esse pronunciamento ao vivo? Eu falei assim, o Brizola tá doido, gente. O que tá falando? Não, mas eu tenho uma coisa nesse texto que eu devo muito aos advogados Siqueira Castro e Nilo Batista, porque eu redigi muitos direitos de resposta ao longo de campanhas eleitorais, etc. e tal, e existe uma coisa que você não pode fazer no texto que você oferece como direito de resposta, que depois você não pode mexer. Ninguém te dá direito de resposta para você fazer um texto à sua escolha. É em cima de um texto já apresentado ao judiciário. Tá? E você não pode fazer o que eles chamam de compensação de injúria. Você não pode ser ofensivo ao ofensor. Então você tem que se guardar dentro de conceitos que não são ofensivos. Então, em vez de chamar o Roberto Marinho de gagá, já que ele chamou o Brizola de gagá, eu digo que se esse é o conceito que ele tem para os homens de cabelos brancos, que os use para si. Pronto. Você devolveu. Infelizmente, a nossa crescente incapacidade cognitiva, né, impede, muitas vezes, que essas ironias sejam compreendidas. Tanto que o pessoal na internet já bota lá um asterisco, contém ironia, para avisar que as coisas vão por aí. Né? Mas eu acho que eu estou me estendendo hoje aqui, seu convidado já está aí batendo as portas. De maneira nenhuma. O Vinícius Casalino está aqui, a gente coloca o próximo convidado na tela para a gente fazer uma transição aqui. Vinícius, tudo bom? Você sabia dessa história do Fernando Brito, né? Você conhecia, né? Bom dia, Conde. Bom dia, Fernando Brito. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Por falar em cabelos brancos, né? Estamos aí. Quando não são os cabelos, Vinícius, é a barba. No caso do Brito é só a barba, né? É só a barba. E é engraçado que a origem dessa barba é as pessoas não ficarem me perguntando se eu pinto cabelo. Faz sentido, faz sentido. Ô, Conde, eu fiz uma viagem no tempo agora com a transmissão aí do Cid Moreira, né? Eu me lembro também desse direito de resposta, mas eu não sabia que Fernando Brito estava por trás aí desta... esse detalhe nem todo mundo sabe. Eu não sabia. Então, uma grata surpresa aí no dia de hoje. Parabéns, Fernando. Você imagina você recebendo os parabéns pelo Jornal Nacional, que já foi há quantos anos? 30 anos. 30 né? anos. Hoje, exatamente, 30 anos. 94, 2024. Ele tinha que me lembrar disso, Vinícius. Ele tinha que me lembrar disso. O Conde ele nos lembra da passagem do tempo, né? Brito, obrigado, querido. Conta comigo, Conde.
Tá? Abraço forte aí. Olha, eu vou dar no ar o conselho que eu dei. Diminui a luminosidade da sua tela, que o seu olho vai ficar menos quadrado. Eu vou lembrar, mas é que eu acho que é legal que o olho fique assim, sabe? Porque a pessoa, eu não sou importante, eu sou... Mas, olha, mas o seu público espectador tem o direito de ver as pupilas do senhor Conde, já que não pode mais ver as pupilas do senhor reitor. Tá aqui. E isso, pronto, olha aí. Por que isso? Por que não tira os óculos? Eu vou fazer um novo eu que era óculos. cegueta, tirei os óculos. Fiz a operação e hoje enxergo muito bem. Deixa eu fazer a transição logo, senão o Brito não deixa a gente fazer o programa aqui. Um abraço para você, meu querido. Juízo aí.